Gente, boa noite. Alguns que estão aqui já me conhecem, já conhecem Vivi, porque já são colegas de várias lives, né, e de várias coisas que a gente está aprendendo nesse programa. Mas eu sou a Babi, apesar de estar escrito Bárbara, vocês podem me chamar de Babi. Eu trabalho na V2V, que é uma empresa que é uma das maiores consultorias e tecnologias para programas e ações voluntárias e de mentoria. Inclusive, nossa rede de mentoria está aqui, Vivi. E a gente trabalha há muito tempo com muitas empresas, mas a nossa parceria com o Voluntariado BB é assim do coração, já são muitos anos de muitos projetos. E um dos projetos caçulas é esse Virando o Jogo, que a gente está junto aí, na verdade, desde o final do ano passado, que é um projeto para levar informações, conscientização e caminhos seguros e prósperos para a nossa felicidade financeira, para a gente fazer pequenos milagres, mas com algumas coisas bem palpáveis, bem organizadas e que já estão à disposição, só que na vida a gente não fica sabendo. E aí o que a gente faz aqui é trazer de especialistas do voluntariado BB, né, todo esse aprendizado de o que tem, o que eu posso usar, para onde eu posso ir, como é que eu me organizo, como é que eu sinto e como é que eu foco para eu ter uma vida financeira melhor, mais segura, mais próspera, né, com coisas que são fáceis da gente conseguir alcançar. E cada live da gente, a gente tem uma live por mês, a gente tem um grupo no WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, por favor, entre, vai ter link aqui para você entrar, né? Que é onde a gente consegue soltar mais materiais e onde todo mundo está sempre sabendo quando vai ter uma live nova. Cada live é um assunto, sempre em torno da educação financeira. E o nosso foco são professores, né, do nosso Brasil, cada vez mais, com cada vez mais musculatura financeira, para a gente conseguir estar melhor nessa loucura socioeconômica que a gente vive, né? E nossa palestrante de hoje é a Vivi, que vocês já mais que conhecem, porque ela lidera todo esse projeto do Virando o Jogo, e ela vai trazer informações. Como eu já disse, eu tive um spoiler da palestra dela, é uma palestra leve, mas ela é muito profunda e muito humana. Vivi, você pode se apresentar. Olá, gente, boa noite. É um prazer enorme estar com vocês, mais esse encontro online. Então, boa noite para quem está aqui ao vivo, boa noite para quem ainda vai nos assistir e, obviamente, depois compartilhar esse conhecimento, porque é muito mais do que aprender, e, na verdade, a gente aprende compartilhando. Então, eu estou aqui, em primeiro lugar, aprendendo, reforçando, né, tudo aquilo que é importante para a minha educação financeira, compartilhando com vocês este conhecimento para que vocês também possam multiplicar. Eu sou psicóloga, por isso esse assunto, né? Eu trouxe esse assunto. A gente vem fazendo uma trajetória bem bonita. No nosso encontro de março, nós falamos, Samara Diniz, que é funcionária do Banco do Brasil, mentora, ela nos trouxe um depoimento, né, de como ela superou o endividamento, né, na vida pessoal, e trabalhamos a questão do investimento, e antes do investimento, a necessidade de arrumar a casa antes de pensar em investimento. E Samara deixou para a gente, neste encontro de março, um tabuleiro, né, de 12 meses, para que a gente possa ir planejando a nossa virada de jogo. No mês de abril, foi a vez de Babi, que trouxe para a gente um conhecimento também maravilhoso sobre os hábitos que a gente precisa mudar para a melhoria, né, da nossa saúde e bem-estar financeira. E o que é que nós vimos, obviamente, aqui, assim, a gente muitas vezes sabe o que fazer, sabe o que precisa modificar. A Babi já deu para a gente ali uma lista, inclusive com um desafio de 21 dias de hábitos que a gente precisa, com disciplina, né, se comprometer a modificar. Só que o que é que a gente percebe? Muitas vezes a gente, mesmo tendo conhecimento, a gente não consegue transformar aquilo em prática. Por quê? E é sobre este assunto que eu vou tratar na live de hoje, nesse encontro de hoje, exatamente falando sobre a questão das nossas emoções, dos gatilhos emocionais, que muitas vezes
eles sustentam e decidem o nosso comportamento, para além de uma razão, de uma cognição, de um conhecimento que a gente tenha como melhor agir, mas na hora de agir, a gente faz outra coisa, tá? Então, é essa dica que eu vou dar para vocês no nosso encontro de hoje. Eu já vou aqui compartilhar a apresentação. Vocês conseguem ver na tela? Deixa eu apresentar aqui o slide. Bom, está entrando. Bom, e o combinado, então, é que eu possa falar sobre todo o conteúdo, e aí vocês vão, obviamente, com papel e caneta na mão. A gente só pode participar desse momento com papel e caneta na mão, porque a gente vai fazer algumas reflexões, e ao final a gente faz uma partilha, e quem vai assistir nessa gravação depois pode ali no link nos comentários, né, que a gente vai deixar aberto, podem também ir colocando seus comentários, que a gente vai fazer questão de responder, porque, na verdade, nós queremos que mais e mais pessoas possam se beneficiar com este tema, tá? Então, vamos começar a nossa virada de jogo desse mês. E aqui, a grande questão é quando a emoção pesa no bolso. O que nós vamos fazer hoje, nesta 1 hora, é reconhecer os gatilhos emocionais que desorganizam a nossa vida financeira, certo? Obviamente, tem estímulos externos, e aí essa novidade eu vou contar no finalzinho, que aí será o tema do nosso encontro de junho, falar sobre essa conjuntura que está para além do nosso controle, que muitas vezes também interfere negativamente na nossa vida financeira. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que está nas nossas mãos, tá? Que é as nossas emoções, que muitas vezes nos levam ao endividamento, ao invés de nos levar para uma vida próspera, ok? E aqui, então, e aí a primeira deixa que eu quero deixar para vocês é que a nossa vida financeira muitas vezes vira uma bagunça, porque tem emoção decidindo antes da razão. Como eu coloquei, apesar de sabermos tudo o que precisa ser feito, de termos várias edições de planilhas, dos mais diversos modelos, ainda assim, a gente não consegue transformar aquele conhecimento em atitude, em ação, exatamente porque tem ali um elemento que está influenciando e influencia também a nossa vida, inclusive a vida financeira. E aqui, o dinheiro, ou seja, a nossa relação com o dinheiro, na verdade, ela é um espelho de dinâmicas que estão ocorrendo ali internamente, ok? Que demonstram, muitas vezes, as nossas urgências, o que naquele momento é urgência para a gente, muito mais do que algo importante, relevante, que demonstra nossos medos, muitas vezes nossa culpa, o desejo de compensar quem amamos, uma necessidade de aprovação e a dificuldade de dizer não. Obviamente, existem outros tantos elementos que esse espelho nos mostra, mas aqui eu trouxe alguns para a gente aprender a reconhecer, saber o que aquilo me diz de importante e relevante. E aqui tem um ponto, tá? As emoções, elas existem, e elas nos dizem informações muito relevantes. A questão é que, muitas vezes, a gente não consegue prestar atenção naquilo que elas verdadeiramente querem nos dizer, e a gente simplesmente age no automático, deixando que elas decidam por nós. O nosso exercício aqui é reconhecer o que aquela situação está me dizendo e buscar estratégias mais eficientes para obtermos melhores resultados, certo? Bom, e aqui, muitas vezes, a planilha pode até organizar números, mas quem está organizando as nossas escolhas, quem deve organizar é a nossa consciência. E por trás ali, quem muitas vezes está decidindo por nós são as nossas emoções, para além da nossa razão. E agora, neste momento, a gente começa, então, a pensar, a trabalhar nesses 7 gatilhos que desorganizam a nossa vida financeira. Antes de
começar aqui a falar, né, para vocês, a compartilhar sobre 7 gatilhos, eu gostaria de saber, pensando aqui nesse slide já de antemão, o que, né, quando vocês pensam assim na vida financeira de vocês, qual é o sentimento que vem? Não precisa compartilhar no chat, eu quero que vocês coloquem isso nesse papelzinho que vocês estão aí, né, que eu pedi para que vocês tenham caneta e papel na mão. Então, a primeira coisa aí é colocar para vocês, fazer essa reflexão. Quando eu penso na minha vida financeira, que sentimento vem? Ok? E aí, nós vamos, então, começar a pensar, a falar sobre cada um desses gatilhos. E o primeiro deles é vergonha, tá? A vergonha, ela aparece, tá? Quando a gente evita olhar para o nosso extrato, evita olhar para o tamanho da nossa dívida, evita olhar para a nossa fatura, por exemplo, do cartão de crédito, evita olhar para o saldo, muitas vezes negativo, nas nossas contas, né? Para as faturas imensas dos nossos cartões, né? Não é, às vezes não é apenas um cartão, não é apenas uma conta, mas haja plural aí. Então, a vergonha aparece nesses momentos. Ou quando a gente sente vergonha também ao apertar o cinto, quando a gente precisa ali no momento da nossa vida apertar o cinto e a gente tem vergonha de diminuir padrão de vida, de começar a dizer não para aquelas reuniões sociais onde a gente vai precisar despender recurso financeiro, como, por exemplo, jantares, festas, viagens, né? Enfim, eventos sociais, onde, se a gente está ali num processo de apertar o cinto, a gente fica com vergonha de dizer, poxa, mas eu não vou, o que é que vão pensar de mim? Então, este é o primeiro sentimento, a primeira emoção que a gente precisa começar a prestar atenção. E aí a frase interna é, melhor nem ver, porque eu já sei que está ruim. Ou, gente, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Né? Ou então, meu Deus do céu, não quero nem ver o tamanho da minha dívida. Então, esse é o primeiro gatilho, o gatilho da vergonha. E aí também, coloca aí, né, no papelzinho, se esse é um gatilho para vocês. Se vocês, quando vocês pensam na situação financeira atual, vocês sentem vergonha, ok? Próximo gatilho, compensação. Esse gatilho vem principalmente para aquelas pessoas, nós, né, e aí eu falo principalmente para os nossos professores que têm jornada tripla, às vezes, né, jornadas quádruplas, vamos dizer assim, porque até precisa administrar a casa, vamos dizer assim, né, e precisa de algo, e esse algo muitas vezes são compras, idas ao shopping, para compensar e aliviar ali cansaço, tristeza, frustração e até uma sensação de injustiça. Então, esse é um outro gatilho, é o gatilho da compensação. E a frasezinha que a gente se diz nestes momentos é, poxa, depois de um dia de hoje, eu mereço aquela comidinha do iFood. Poxa, depois de um dia de hoje, eu mereço tomar aquele café delicioso na Delicatessen XYZ. Eu mereço um jantar maravilhoso com meu marido. Eu mereço comprar aquela roupa, aquele sapato, aquela maquiagem, enfim. Eu mereço, tá? Esse é um outro gatilho. Anota aí, se você tem este gatilho também, se ele aparece quando você pensa na sua vida financeira. Próximo gatilho, o gatilho do afeto mal direcionado. Quando ele aparece, quando a gente busca compensar a nossa falta de tempo, a nossa incapacidade de dar atenção e acaba gastando, né, suprindo ali necessidades materiais dos filhos, da família, de pessoas próximas, exatamente para compensar a ausência,
culpa ou dificuldade de dizer não. E aí a frase que a gente se diz internamente talvez seja assim: eu não tive isso, ou eu não tive tempo, então eu posso dar isso para ela, né? Eles precisam ter. Então, se eu não pude dar atenção, então, se eu der ali, se eu comprar uma blusa, que outra necessidade eu posso satisfazer, já que eu não tive tempo suficiente para estar com aquela pessoa querida. Então, esse é um outro gatilho do afeto mal direcionado. Anota aí, se você também tem esse gatilho quando você pensa na sua vida financeira. Quarto gatilho, gatilho da comparação. E este gatilho, nesse momento de rede social, de Instagram, TikTok, enfim, LinkedIn, é assim um gatilho que, infelizmente, né, infelizmente bastante poderoso. Por quê? Porque a gente fica olhando a vida das outras pessoas, se comparando, e a frase que a gente se diz é: já que ele pode, já que ele conseguiu, eu também posso. Então, já que XYZ consegue viajar, consegue ir para jantares, consegue ir para outros lugares, consegue ter aquilo outro, eu também posso. E aí esse gatilho me induz a gastar para além da minha condição atual. Então, sentir que está atrasado e que todo mundo está melhor, que precisa acompanhar o padrão dos outros. Esse seria um outro gatilho que também nos leva ao endividamento. Anota aí se você tem esse gatilho, se ele aparece quando você pensa na sua vida financeira. Gatilho 5, gatilho da urgência. E aqui, principalmente, quando a gente está ali rolando o Instagram, ou outro aplicativo, ou outra rede social, e aparecem as promoções imperdíveis, né? E a gente fica na tentação de querer ter aquilo, porque aquilo vai acabar, né? Meu Deus do céu, minha última chance, são as últimas unidades. E o marketing, né, Babi? O marketing sabe usar isso como ninguém. Geralmente as promoções aparecem para a gente como se fosse assim a última peça. Depois desse momento, a gente nunca mais vai conseguir dar esse percentual de promoção, né, Babi? O nome é escassez. É o mecanismo de escassez para fazer todo mundo comprar. Exatamente. Esse é um gatilho de bazuca, na verdade. E aí a frase que a gente se diz é: se eu não comprar agora, vou perder. Nunca mais terei essa chance, né? E esse gatilho de bazuca nos pega ali e ao invés de tomarmos decisões financeiras conscientes, funcionais, saudáveis, perante tudo aquilo que a gente quer construir, a gente acaba metendo pés pelas mãos e aprofundando ainda mais o nosso endividamento. Sexto gatilho, gatilho da negação, né? Esse gatilho aparece quando nós, e aí eu estou falando de mim também, a gente sabe que precisa mudar, consegue até ver a fatura, ver o tamanho da dívida, mas a gente pensa assim, ó, ai meu Deus, quando eu tiver aquele aumento, quando eu tiver um 13º, quando eu mudar de emprego, ou quando eu conseguir aquele emprego, aí eu vou começar a me organizar. É aquela coisa, né? Segunda-feira eu começo, e aí nunca começa, tá? Esse é um gatilho também bastante presente, e eu quero também que você anote aí se este gatilho aparece quando você pensa na sua vida financeira. E, por fim, sétimo gatilho, o gatilho da identificação. Aqui é quando a gente acredita que não nasceu para administrar dinheiro, que a gente nunca vai conseguir ter aquela vida próspera, que a gente nunca vai conseguir ter nossa vida financeira organizada e de que isso não é para a gente. Esse é um gatilho também, acho que esse é quase um tiro de canhão, né? Porque de tanta tentativa, porque quem tenta já
traz em si a possibilidade, 80% de não conseguir, tá? De tanto acumular tentativas frustradas, a gente acaba cada vez mais ampliando e deixando que esta voz interna, essa fala, tome dimensões do nosso pensamento. Eu não consigo, isso não é para mim, não é para minha realidade, eu não nasci para isso. Esse também é um gatilho que aparece demais na nossa vida financeira. Então, aprenderam aí quais são os gatilhos? Agora, nós vamos, então, dado que eu trouxe para vocês esses 7 gatilhos emocionais, nós vamos, então, agora começar a fazer um exercício. Vocês já conseguiram já pensar, né, nesses gatilhos, agora a gente vai pensar no nosso mapa emocional do dinheiro. Esse mapa, então, a gente vai começar a fazer essa pequena reflexão. Qual emoção aparece mais quando você pensa na sua vida financeira? Medo, culpa, vergonha, ansiedade, raiva, cansaço, comparação ou esperança? Qual é a emoção que mais aparece? Vou dar para vocês 10 segundinhos para que vocês possam anotar. Agora eu quero que vocês verdadeiramente anotem qual a emoção que mais aparece. 10 segundinhos, ok. Avançando. Segunda pergunta. Qual é... Pode ser mais de uma? Claro que pode. Olha, aqui tem, eu vou dar para vocês aqui uma dica interessante de todo um processo de mudança, que a gente chama de processo terapêutico, né? Quanto mais a gente olhar para a realidade do hoje, né? Acolhendo aquela realidade, ou seja, olhando que existe ali algo para ser mudado, como no nosso corpo, se tem ali, se eu consigo fazer um excelente diagnóstico daquilo que está acontecendo no meu corpo, daquela doença, vamos dizer assim, mais facilmente a gente consegue tratar e obter a cura. Da mesma forma é com a nossa dinâmica psíquica. Quanto mais eu olhar para aquilo, acolhendo, entendendo, ok, este é o meu estado atual, ele está assim, eu vou olhar isso com consciência, sobriedade, generosidade, e a partir daí a gente vai trabalhar num processo de mudança. Então, o primeiro passo, de fato, dessa virada de jogo é acolher com generosidade aquilo que está acontecendo agora. Então, se existe mais de uma emoção, se existe graça a mais de um gatilho, anota aí. Anota. Qual é o meu gatilho mais frequente? Vergonha, compensação, amor mal direcionado, comparação, urgência, negação, identificação. Esse é um processo também de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais facilmente eu consigo também trabalhar em direção àquilo que eu preciso melhorar a cada dia. Beleza? Anotaram os gatilhos? Você também que está assistindo agora aí de casa, por favor, anote o seu gatilho mais frequente. Terceira pergunta. Pensando ali na sua vida financeira, qual frase interna você costuma repetir para você mesma? Eu mereço? Não adianta. Depois eu vejo isso. Todo mundo está melhor do que eu. Não sou bom o suficiente, não sou bom com dinheiro, não tem mais jeito. Qual é a frase? Se não tiver aqui a frase, por favor, tente aí se lembrar daquela frase que você geralmente ou usualmente anda se dizendo quando você pensa na sua situação financeira atual. Claro, quem está com a situação financeira ótima, excelente, vai nos ajudar lá na frente, quando a gente vê aqui na partilha de conhecimento, a também levantar outras pessoas, né, a sair de uma condição desfavorável financeiramente, a virar o jogo. E quem tem cabelo prateado, como eu estava falando com o Marcelo, quem tem cabelo prateado significa que tem muito mais chaves ali para ajudar outras tantas pessoas a desbloquear algo muito importante na vida delas, tá bom?
Quarta pergunta. Qual comportamento esse gatilho provoca? Então, quando você pensa assim, eu mereço, ele provoca compras, parcelamentos, evitação, né? O comportamento de evitar, o comportamento de esconder, o comportamento de emprestar ou pedir emprestado, o comportamento de não poupar e o comportamento de não conversar. Aqui é algo interessante, né? Por mais que a gente saiba, muitas vezes, o que precisa fazer para poder mudar a nossa realidade financeira, muitas vezes esse comportamento ele não se materializa exatamente porque existe ali uma emoção inflamando um outro comportamento. Existe uma emoção inflamando o comportamento da compra, do pedir emprestado, do evitar ver aquela situação, do se esconder, do não falar da sua situação real, e é por isso que a gente precisa olhar para isso. Beleza? Anotaram o comportamento que está sendo, que é consequência desse gatilho? Ok. E aí, a parte boa agora do processo é que você não precisa resolver sua vida financeira inteira. Isso é um processo. Assim como levou um certo período de tempo para você chegar numa situação que você está agora, também vamos viver um tempo, um processo para poder sair dessa situação atual e ir em direção dessa situação ideal, certo? O que você precisa hoje, qual é a chave que a gente está dando para vocês hoje não precisa resolver a vida inteira, porque também dificilmente vamos conseguir, mas você precisa, eu preciso identificar o padrão. Qual é o padrão que está dominando o meu fazer, o meu ser financeiro? E aqui, quando a gente dá nome ao gatilho, ele perde a força. Aqui tem outra dica importante para os nossos processos, né? De mudança de comportamento. Tudo aquilo que está escondido e que muitas vezes inflama ali o nosso fazer, quando a gente começa a olhar para aquilo, a tratar daquilo, ele vai perdendo a força. E aí a gente permite, de forma consciente, que outros elementos nos levem a um resultado positivo, a um melhor resultado. E é esse processo que a gente está aprendendo aqui no nosso encontro de hoje. Então, agora vamos começar a falar sobre o nosso plano de proteção emocional. A partir de agora, a gente vai tomar a vacina. Qual é a vacina que a gente vai tomar para neutralizar cada um dos gatilhos que aparecem na nossa vida financeira? Vocês querem? Vocês querem? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Bom, primeira coisa que a gente já viu que existe ali um ciclo emocional da desordem financeira. Esse ciclo começa ali por aquele gatilho emocional que nos leva a um comportamento de compra, fuga, de impulso, tá? Que nos dá um certo alívio momentâneo, mas assim, ai meu Deus, né? Dá um alívio momentâneo, só que aquele alívio, ele gera, amplia, aprofunda o nosso endividamento financeiro. Isso nos leva a um estado maior de culpa, vergonha, a um maior descontrole, a uma maior necessidade de compensar aquilo, porque a gente está sempre compensando, porque a gente tende a buscar sempre o equilíbrio das forças, e isso gera reforça um gatilho emocional. E a gente entra nesse loop de ciclo vicioso. O que a gente precisa fazer, então, é parar, barrar. E a gente vai tomar o nosso antídoto exatamente para barrar
esse processo. Vamos trabalhar agora o nosso escudo emocional financeiro. A emoção, ela nos traz uma informação importante. Ela pede cuidado. Nem sempre e não necessariamente ela pede compra. Não necessariamente ela pede gasto. Nós aqui compramos ou gastamos para tentar compensar a inquietação, a angústia que aquela emoção aparentemente traz. E a gente vai começar agora a fazer essa leitura mais aprofundada desse estado emocional, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é barrar este ciclo vicioso. E para barrar, eu vou trazer para vocês aqui, em primeira mão, o método PARE, né? Esse PARE não é para o outro, esse PARE é para mim. É o meu PARE, né? E aqui é importante a gente perceber que cada emoção, isso não só para a vida financeira, para a vida pessoal como um todo, a emoção sempre me diz algo importante. E aí eu preciso perguntar, o que essa emoção me diz e que outras alternativas eu tenho para poder dar conta daquilo que está causando aquela emoção. Ok? Então, nosso método é o método PARE. Eu não sei cantar, mas assim, na minha idade tem aquela música, eu não sei, quem sabe cantar? Pare, como é, Babi, aquela música? Por favor, pare agora. É exatamente isso que a gente vai fazer. Pare, né? O P do pare é pare antes de agir. A primeira coisa que a gente precisa fazer é suspender essa ligação automática entre pensei, agir. Então, é pensar antes, eu preciso parar antes. Então, respire. Não compre, não parcele, não fuja no automático. Pare. Primeiro P de pare é respire. Então, veio a inquietação, veio aquela frase, eu mereço, ou eu não consigo, eu não quero ver, eu não posso ir porque o que é que as pessoas vão pensar de mim? Pare. Respire. Ok? Este tempo de respiração, de parada do P, ele é importante para o segundo passo. Acolha. Acolha o sentimento, porque ele diz algo importante. Se é o sentimento de vergonha, ele me diz que, ok, tem coisas na minha vida que eu ainda não conquistei. Se eu não conquistei, é algo futuro. E eu preciso, então, redirecionar os meus recursos para alcançar. Isso é o que está por trás da vergonha. Do cansaço e a gente vai trabalhar isso. Então, o cansaço me diz também algo importante, que cansaço, culpa, ansiedade, comparação, acolha o que você está sentindo. Não tenha medo, acolha, faz parte. Acolheu, agora o R. Reconheça. Reconheça a necessidade por trás da emoção. O que eu estou tentando resolver com esse gasto? Né? Porque até então, todas essas emoções me levam a gastar automaticamente. Então, qual é o exercício aqui? Paro, respiro, acolho aquilo que eu estou sentindo e me pergunto, o que é que eu estou querendo resolver com este gasto? Ao responder essa pergunta, eu vou achar aquela resposta um pouco mais profunda. E aí eu vou buscar, tendo a resposta à pergunta que vem do R, do pare, eu vou, então, buscar a alternativa que vai satisfazer aquela emoção sem ferir o meu orçamento. Vamos para a prática? Vamos para a prática? Então, a primeira coisa, começou aquela inquietação, o que é que eu vou fazer? Paro, respiro, acolho, reconheço, pergunto e busco uma outra alternativa. Esse é a nossa jornada pessoal em vista da nossa saúde financeira. E aí vamos agora retomar
cada um dos gatilhos e, utilizando o método PARE, vamos ver qual é o antídoto, a vacina que nós vamos tomar para não cair mais naquele gatilho. Quando o gatilho foi vergonha, então, vergonha de olhar para a minha situação atual, vergonha de diminuir padrão, vergonha de o que é que as pessoas vão pensar de mim por conta da minha situação, o que eu preciso. Então, tive vergonha, eu paro, respiro, entendo o que é vergonha e vou buscar uma nova alternativa. A primeira coisa aqui é trocar minha frase interna. Porque se a frase é, ai, gente, eu não quero olhar para isso agora, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que eu preciso reforçar? Que a minha condição atual, ela não diminui em nenhum milímetro o meu valor como pessoa. Ela só mostra que algo precisa ser feito, algo precisa ser melhorado, algo precisa ser mudado. Simples assim. E qual é o antídoto para isso? Clareza, olhar sem julgar, acolher a condição em que está. Acolher. E aqui tem outra dica importante neste processo aqui de acolher. É importante que a gente tenha essa certeza, essa clareza que se em algum momento passado eu fiz algo que me gerou resultados negativos, que me prejudicou ou prejudicou alguém, eu tenho a certeza que se eu tivesse naquela época, se eu tivesse tido condições de fazer diferente, fazer melhor, é óbvio que eu teria feito. É óbvio que eu teria feito, né? Então, por isso que eu não posso ser, como é que eu vou colocar assim? Intransigente comigo mesma, tá? Eu preciso acolher. Acolher porque agora estou tendo a oportunidade de pensar, refletir como melhor eu posso agir. Então, esse é o antídoto para a vergonha. Isso aqui não fala do meu valor enquanto pessoa. Isso fala de que eu preciso fazer algo, mudar uma situação. Simples assim. Cada um de nós aqui, somos muito maiores do que esta situação se estivermos passando por uma situação financeira desagradável, por um processo de endividamento, certo? E o antídoto para isso é acolher. Compensação. Babi, que horas são? Estamos bem de horário? São 7h44. Eita, vou acelerar, mas vamos lá. Antídoto aqui para o gatilho da compensação. A gente precisa entender que, sim, nós merecemos descanso, mas nem todo descanso precisa virar boleto. Apesar de cansada, eu merecia o iFood, eu merecia uma viagem, eu merecia uma comprinha, só que que outra recompensa para mim mesma posso criar que não dependa de consumo. Um café com calma, uma caminhada, um banho sem pressa, uma conversa com alguém querido, são outras alternativas que não necessariamente preciso comprar e aprofundar ainda mais a minha situação financeira. Terceiro gatilho, afeto mal direcionado. E aqui o nosso antídoto é trocar consumo por presença, limite e planejamento. Muitas vezes a gente quer compensar a falta da nossa presença na vida de alguém com alguns mimos, e aí a gente também acaba aprofundando o nosso processo de endividamento. A gente precisa entender que controle, tempo de qualidade também é um ato de amor. O outro gatilho, o gatilho da comparação. Aqui a gente acaba se comparando com os outros, se sente frustrado porque as outras pessoas podem e fazem e a gente não pode e não faz. E aí a gente busca fazer para poder ficar ali, né? Olha, ela pode, eu também posso, certo? E aqui o antídoto é voltar para a própria régua, comparar sua vida real com a vida de ontem e com aquela que você quer ter.
e não com a vitrine das outras pessoas, porque a gente sabe que ninguém coloca, né, na feira situações desagradáveis. Todo mundo vai colocar a melhor foto, com o melhor sorriso, com o melhor cenário, e muitas vezes a gente acaba se comparando com ilusões, que não é a realidade também daquela outra pessoa. E aqui a gente precisa voltar para a nossa própria régua. Eu vou comparar a minha situação hoje com a minha situação de ontem, com a minha situação ideal. Então, minha vida financeira não precisa vencer a vida de ninguém. O que ela precisa é me dar paz e satisfação que eu consegui alcançar, chegar nos meus objetivos. O outro gatilho, o gatilho da urgência, e aqui a gente tem, né, todos as promoções, né? Então eu preciso agora, preciso fazer isso agora. A gente precisa entender que quando tudo parece urgente, esperar é uma libertação. O antídoto aqui, eu trago a regra das 24 horas. Escolha um valor, toda compra acima daquele valor vai esperar 24 horas. R$100, R$200, R$500, R$1.000, R$1.000.000, ok. Acima disso, eu espero 24 horas, porque eu sei que uma compra acima desse valor vai impactar no meu orçamento. Gatilho 6, negação. Então, aqui eu preciso entender que a mudança não começa quando sobrar dinheiro, quando eu tiver uma promoção, quando eu tiver meu 13º, a mudança começa quando eu começo a ter consciência dela, e essa consciência vocês começam a ter agora. E aqui é importante, como antídoto, começar pequeno com o que tem e não esperar o cenário perfeito, porque este cenário perfeito, ele não existe. E, por fim, o gatilho 7, o gatilho da identificação, onde eu estou ali, quando eu estou no meu gatilho, eu reforço aquela identidade de impotência, de frustração, de decepção comigo mesma. E aqui eu preciso começar a fortalecer em mim que eu não tenho como virar uma outra pessoa para começar. Eu preciso entender que a hora de mudar, de melhorar é agora. E aos poucos me torno autoconfiante. Então, a hora de eu ganhar confiança é agora. E na caminhada eu vou ganhando confiança. O antídoto aqui é essa nova identidade em construção. Eu sou alguém que está aprendendo a cuidar do meu dinheiro. Se eu estou aprendendo, tem vezes que eu vou tirar 10, tem vezes que eu vou tirar 7, tem vezes que eu não vou passar na média, mas eu vou construindo este processo, fortalecendo a minha musculatura de saúde e bem-estar financeiro. E aqui, né, para já nos finalmente, tem um convite para encerrar o nosso momento. O convite a gente vai, aqui após esse encontro, né, eu coloquei aí para vocês, vai estar também na descrição aqui do YouTube, onde a gente for transmitir o vídeo, um forms, para que vocês possam ter acesso, a gente vai encaminhar para vocês, tanto esse PPT da apresentação, quanto também um e-book sobre esse tema, que vai estar lá descrito esse desafio 7 dias, onde você assume o controle da sua vida financeira. E aí a gente vai aqui exercitando alguns comportamentos importantes. Primeiro dia, olha o seu extrato sem julgamento, olha a sua fatura sem julgamento. No segundo dia, identifique ali 3 gastos emocionais que você fez aí no último mês, olhe para ele, faça com que aquilo que estava escondido e aprofundando o seu endividamento seja revelado. Pegue o touro pelo chifre. Dia 3, cancele ou pause uma fonte de impulso. E eu já dei para vocês 7 fontes de impulso e 7 antídotos. Use-os. Dia 4, escolha uma regra, escolha um valor e coloque ali para você a regra das 24 horas. Dia 6,
separe um valor para você. Qualquer valor, R$ 10, R$ 5, 50, 30, 35, separe aquele valor, esse valor todo mês para mim, e isso vai aumentando sua capacidade de reservar algo para um futuro maior, algo maior que você quer alcançar. Dia 6, converse com alguém sobre o seu aprendizado. Para os professores, principalmente, que estão aqui ao vivo e que vão depois assistir essa gravação, compartilhe. Vocês sabem mais do que ninguém que uma das melhores formas da gente aprender e aprofundar um conhecimento é compartilhando. Então, compartilhe com alguém esse conhecimento, já que você vai ter em sua mão o PPT, né, dessa apresentação. E dia 7, escreva ali o gatilho que perdeu força esta semana. Imagine se, durante um ano, você se compromete a minimizar, neutralizar aqueles gatilhos que vira e mexe, aprofunda o seu endividamento. Ao longo de 12 meses, de um mês, você vai começar a sentir mais saúde e bem-estar. E assim nós vamos construindo, então, uma nova identidade. É nesta nova identidade a gente vai se dizendo que eu sou uma pessoa que estou aprendendo a cuidar de mim com respeito. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Para finalizar, o nosso próximo encontro do mês vai ser no dia 23 de junho. E como hoje nós falamos da dinâmica interna, dos gatilhos que nos leva ao endividamento, então tudo está sob nosso controle, e a gente sabe que muitas vezes o nosso endividamento tem algo que é de nossa responsabilidade, que nós já vimos um pouco aqui, e tem algo que tem a ver com a estrutura, com condições estruturais que estão para além do nosso controle. No dia 23, nós convidamos já uma pessoa fantástica, né? Ela vem direto de Portugal para fazer essa live, então vai ser também gravada para quem depois quiser compartilhar. A gente vai falar, então, sobre essas condições estruturais que interferem a nossa saúde financeira, trazendo para vocês um levantamento, mapeamento de tudo que nós já temos à nossa disposição, tá? Para poder neutralizar essas condições estruturais que nos levam para o endividamento, nos puxam para baixo e interferem negativamente na nossa saúde e bem-estar. Então, agradeço esse momento de estar aqui com vocês, de compartilhar este conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e que quem quiser pode ali responder ao Forbes, que a gente faz questão de entregar para vocês esse PPT, o e-book também relacionado ao tema, para que vocês possam também compartilhar esse conhecimento e fazê-lo chegar a muitas, muitas, muitas pessoas. Beleza? Vou parar aqui a apresentação e vamos abrir para as perguntas e os comentários. E eu coloquei no chat o link de novo, tá, gente? Do formulário, para vocês preencherem, se cadastrarem, para a gente poder mandar tudo para vocês. Perfeito. João, a gente vai mandar o link sim, mas a gente precisa que vocês preencham forms, porque vocês vão colocar e-mail, WhatsApp, das formas que eu tenho de entrar em contato com vocês, e também podem divulgar esse link, tá? Porque como a gente fizemos a gravação desse encontro, outras e outras pessoas vão assistir, e a gente quer também encaminhar esse material para outras tantas pessoas. Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Nenhuma pergunta, gente? Parabéns, gostei bastante. Vamos trabalhar nessa linha. Eu tenho um livro publicado sobre educação financeira, né, no ano passado, A Riqueza do Bolso. Olha! Coloca aqui no chat, Antônio. Olha o marketing que eu estou fazendo. Não, mas não é esse o objetivo. É porque esse tema é muito importante
Sim. E eu gostei muito da apresentação. Muito das coisas aí eu vou utilizar na revisão do meu próximo livro. Perfeito, Antônio. Excelente. Antônio, preenche o form ali para a gente, Antônio, para a gente ter o seu contato, tá? E a gente vai se falando. Sim. A gente vai se falando, compartilhar ali. Quem sabe você não está conosco, né, no próximo encontro, trazendo esse tema também. Já que eu falei dos gatilhos que interferem no nosso bolso furado, você vai trazer a riqueza que está dentro do bolso, né? Porque a gente começou aqui a costurar o buraco que está no nosso bolso e você vai nos ajudar a encher. Perfeito, Antônio, perfeito. Muito bom. Esse livro seu, Antônio, vai ensinar a não comprar por impulso, mais ou menos por aí? Oi? O livro seu vai me ensinar mais ou menos a não comprar por impulso? Também. As 3 regrinhas, né? Do controle financeiro, que vai de encontro ao que foi dito aí. Tem várias maneiras de você falar a mesma coisa, né? Mas tem umas dicas legais lá e eu vou aproveitar muita coisa aí na revisão também. Perfeito, muito bom, Antônio. Deise, por favor, está com o microfone aberto. Tá, então, Antônio, eu vou querer ter o livro. E Viviane, amei, viu? E outra coisa, o que você me sugere também para dar um curso, que eu preciso dar um curso para os sub-20, né? Para os jogadores aí, e eu quero preparar um curso para levar para eles. Perfeito, Deise. Aqui você tem só especialistas que podem te ajudar, né? Então, Antônio, me manda esse teu livro. Eu já coloquei meu telefone aí, tá? Vê quanto é que é, manda pelo WhatsApp e faz tudo aí para mim. Tá, Deise, a gente, no link que a gente encaminhou ali do Forms, a gente tem no seu contato, a gente vai encaminhar para você, não sei se você já tem, o link da nossa landing page do programa Virando o Jogo. Lá tem todos os e-books que a gente já produziu, inclusive a gente vai colocar também o acesso ao e-book dessa live, e todos eles trazem pérolas, né? Chaves, viu, Marcelo? Todos trazem chaves para que você possa compartilhar seu conhecimento. Ótimo. Perfeito. E aí, se qualquer apoio que você precisar da gente, aqui tem Marcelo, Antônio, Babi, tem a Samara. A Samara aqui já deu um oi. Temos nós aqui para te ajudar a espalhar esse conteúdo, tá bom? Tá bom. Então tá, obrigada, gente. Nada. Tá, gente. Boa noite, tchau, tchau. Está todo mundo no grupo do WhatsApp? Porque no grupo do WhatsApp também a gente cola muita coisa lá. A gente está sempre repetindo o link da landing page, alguns materiais. Vale a pena fazer essa parte. Viviane, só queria falar rapidinho. Claro, Marcelo, por favor. Graças a Deus, assim, eu não vou me prolongar, não. Em outro momento eu posso até falar assim, de onde eu vim e onde eu estou hoje, tá? Perfeito. Mas, assim, graças a Deus, muito bem, tenho uma vida muito tranquila, muito bem resolvida financeiramente. A única coisa que já aconteceu comigo do que você estava falando aqui é de você ver uma oportunidade muito boa na internet, por exemplo. Só vou contar rapidinho um golpe que eu caí. Sim. Tinha lá, por exemplo, eu gosto muito de vinho, e tinha lá uma promoção, 12 vinhos por, tipo, R$150. E vinho bom ainda dava 2 taças ainda. O besta aqui nem pensou, foi lá e comprou, entendeu? Exato. Aí não passa nem pela parte financeira, graças a Deus, que era um valor até muito baixo, né? Mas eu falo assim, o impulso, eu acho que é um problema seríssimo para você se endividar, não é isso? Qual foi o gatilho aí, Marcelo, que te fez cair na compra? Qual foi o gatilho? A promoção falsa. A urgência. O nome desse gatilho é urgência. Marcelo, vou te dar uma dica do que eu faço. Obviamente, o nosso telefone celular, ele fica ouvindo tudo que a gente está falando. Então, você vai falar, meu Deus, a sapateira. Daqui a pouco, quando eu vou entrar em qualquer rede social, Instagram, aparece lá promoções fake de sapateira. O que é que eu faço? Eu entro na página, rolo até embaixo e vejo quando aquela página foi criada. Geralmente, é uma página de 2025, de 2026, ou seja, uma empresa que tem pouquíssimo tempo no mercado, ela não tem tempo suficiente para fazer uma grande compra e ter uma grande promoção. Aquilo ali é fake, entendeu? Perfeito. Então, rola a página, vai lá no final do site, lá embaixo tem lá quando o site foi criado, o copyright. Aí o copyright é de 2025. Eu falei, sai para lá. Bom te ver, Brino, meu querido mentor do programa
Mentoria Voluntariado BB. Esse programa é para os jovens. Oi, Breno. Tudo bem, Vi? Eu vim aqui a pegar um pouquinho de conhecimento seu. Farei minha palestra amanhã na escola que eu estudei, no Aprende Gonzaga, na Penha. E estou aqui ganhando um pouquinho mais de conhecimento, voltando para casa, né, depois do banco, e ganhando um pouquinho mais de conhecimento para passar para os jovens amanhã cedo. Perfeito, Breno. Breno, você me dá um oi, que aí depois eu te passo também o PPT, para você poder mesclar com o seu material, enfim, né, para ter ser um momento riquíssimo com os jovens. Só lembrando aqui, para quem está assistindo a gente, todo esse programa faz parte do Programa Voluntariado do Banco do Brasil, que tem duas ações maravilhosas, além de outras milhares, mas eu vou trazer de duas importantes, tanto uma ação voltada para os professores, que é o Programa de Educação Financeira para Professores e funcionários também das escolas, e aqui a gente quer retribuir com todo carinho, com todo amor, tudo que os professores já deram de contribuição para o Brasil, por isso esse momento é deles, para a gente cuidar deles um pouco, e também para os nossos jovens de 15 a 26 anos, onde a gente oferece o programa Mentoria Voluntariado BB, são 3 temas: educação financeira, competências interpessoais para o mundo do trabalho e iniciando meninas na TI. Tudo de forma gratuita, 100% gratuito, porque temos funcionários do Banco do Brasil, como o Breno, como o Marcelo, que é aposentado do Banco do Brasil, e outros tantos, como o Conrado também, que se dispõe a trocar um pouco da sua experiência de vida com professores e com jovens. Então, eu também. Tudo para vocês, tudo para vocês. Viviane, os alunos eles vão ganhar o certificado? Vão ganhar o certificado do mentoria. Perfeito. Da palestra que a gente der, o curso, né? Da palestra não, porque é uma palestra de 1 hora, não tem como dar o certificado, mas a mentoria sim. Então, no programa Mentoria Voluntariado, jovens que participam recebem palestra. Eu sou aposentada do Banco do Brasil, depois eu entro em contato com vocês para ver direitinho, eu vou entrar agora para a igreja. Perfeito. Aí depois a conversa, tá? Beijo para todo mundo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Gente, é isso, são 24. A gente continua, né, nosso diálogo, a nossa troca lá no grupo do WhatsApp, do Virando o Jogo, também a landing page. Quem quiser participar desse movimento, por favor, se inscreve ali, né, preencha ali o forms para que a gente possa ter o contato de vocês, entrar em contato com vocês e vamos fazer esse movimento. O meu objetivo aqui com vocês é fazer esse movimento chegar a muitos e muitos professores, como uma forma de retribuir toda a dedicação, né, todo o tempo de vida que eles dedicaram na formação dos nossos jovens. Então, é o Programa Voluntariado BB, chegando nas escolas e oferecendo o que há de melhor para professores e jovens estudantes. É isso aí. Muito obrigada, gente, pela participação. A gente se vê no WhatsApp. A gente vai coletar todos vocês no formulário para mandar tudo e a gente se vê na próxima live também. Perfeito. Show, parabéns para vocês, hein? Maravilhosa. Boa noite, tchau. Parabéns, Vivi. Boa noite, parabéns, Babi. Boa noite, tchau. Beijo, meninas. Tchau, gente. Beijo, tchau, gente. Tchau. Tchau, Breno. Boa noite, Malfrísia. Que mais? Patrícia, Cristina, Sandra. Que bom. Compartilha depois o link da apresentação com todos. Valber, professor Valber, diretor lá do IFMA. Que bom. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.